Ok, pessoal, já de volta, eu fui me agasalhar porque está começando a fazer frio. Aqui dentro do estúdio, né? Aí está começando a fazer frio e a pastora Gabriela já chegou e falou que lá fora está feia a coisa, e deve estar mesmo, né? Deixa eu passar rapidamente aqui as pessoas que entraram em contato pelo Zap, pelo Facebook. Maria Teixeira, Israel, eu falei com um vereador ontem, tá? Já mandei o recado para ele. Pessoal de Água Quente, já falei com o vereador. Vocês estão aí em Água Quente acompanhando a gente? Já foi falado o que vocês pediram aí sobre o recapeamento. A Lia está aqui com a gente, ela falou, vindo de Araras a pé, como ela vem, chegando no bairro de São Pedro, se anda na rua por causa dos carros nas calçadas e até na porta das oficinas. Pois é, Lia, você conhece bem essa região, você sai aí, eu acho que é da Granja Primor, né? Indo para Araras, e sabe o quanto está difícil andar pelas ruas, né? Porque as pessoas falam, as pessoas param os carros, um de cada lado, carro dos dois lados. Na rua Luiz Nogueira Júnior, se vier um ônibus e um caminhão, não passam dois. Se vierem dois, não passam. Aí é um problema e é o que está acontecendo. E ela está aqui. Falei isso porque tem que se ir para a rua. E na porta das escolas. Essa escola que eu falei ali em Araras, na curva, na rua, eu acho que ali é Rua Amapá, se eu não estiver muito enganado. Mas é quem desce do bairro de São Pedro para Araras. A escola fica exatamente na curva. E aí o que acontece? Os carros param para as crianças entrarem, liga o pisca-alerta dentro da curva, né? Papai e mamãe. Desculpe, mas quem está sofrendo é o povo e a Mônica falando com a gente. A Marilene também, não vejo a hora de tomar a minha segunda dose da vacina, porque eu também falei sobre agora 38 anos e tem gente que ainda insiste em não tomar a vacina. Tem gente que diz que não vai tomar a vacina. Pastora Gabriela, você já foi vacinada? Boa tarde. Boa tarde. Já sim, já tomei a primeira dose. Só a primeira, né? Só a primeira. Vai tomar a segunda? Com certeza. Pois é, tem gente que diz que não quer tomar, que não vai tomar nem a primeira nem a segunda. Tem gente que acha que tomou a primeira, não precisa tomar a segunda. E aí as pessoas continuam, a gente continua com o coronavírus. A gente precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que é um cuidado conosco e um cuidado com quem está ao nosso lado. Então, é uma consciência para o seu bem-estar e para o bem-estar do outro, né? Independente do que falem ou não, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E você tem feito lá na igreja, a gente vê, né? Além de você falar disso, você também mantém o afastamento, com certeza, máscara para todo mundo. Com certeza, a gente precisa respeitar a vida do outro, né? E isso é fundamental para que a gente possa repercutir isso de uma forma positiva, né? Porque a doença está aí, a doença mata. Minha gente, há dias que eu venho falando, aliás, às segundas-feiras, eu falo muito sobre o meu final de semana. Eu falo sobre o que eu vejo na Igreja Brasil para Cristo, o que eu vejo na Missão Metodista Meu Dom. Aí eu chego aqui na segunda-feira e eu comento. E de um mês para cá, a pastora Gabriela começou a falar sobre os Pedros, e aí ela trouxe uma rede, e botou uma rede cheia de peixinhos. Isso não foi num dia só, não. Isso foi num processo, 4 semanas, né, Gabriela? 4 semanas. 4 semanas. Um processo de 4 semanas. E nessas 4 semanas, pode parecer que eu estou fazendo uma brincadeira, mas não estou. Mas ficou até engraçado. Eu mesmo achei engraçado o que eu pensei na hora. Ela vai explicar tudo isso. Ela falou que quando o Pedro jogava a rede, mas não estava pegando peixe, né? Aí o Cristo apareceu e falou, joga do lado direito. Aí eles pegaram 154 peixes. Foi esse o número? 153. 153. 153 peixes. Aí quando chegou agora, nesse domingo, ela começou a explicar. O primeiro peixe, o segundo peixe, falei, caramba, são 153. Nós vamos ficar aqui até amanhã falando, se ela está explicando um por um, qual era a representação daquilo ali. Eu falei, 153 peixes. Bom, isso tudo nós vamos falar porque nós chegamos aos Pedros, e é o tema do programa de hoje. O que é? Quem são os Pedros? Começa do primeiro dia, então, de 4 dias, de 4 domingos. Né? Vamos resumir para o pessoal poder entender. Sim. Primeiro Pedro, para mim, é um personagem da Bíblia que muitas pessoas conhecem, porque é aquele que fala que andou, né, sobre o Mar Vermelho. Ele afundou, mas ele andou, né?
E Pedro, ele é um personagem muito importante na história do cristianismo, porque ele é aquele discípulo que, quando Jesus chega, ele está lá pescando, e Jesus manda ele largar tudo e vir seguir a ele. Nesse primeiro episódio do encontro de Jesus com Pedro, ele evidencia, ele presencia a primeira pesca maravilhosa. E é onde ele evidencia que ele tinha passado a noite inteira sem pescar também. E, através da presença de Jesus ali, ele vai e pesca muitos peixes. E a diferença do texto que nós trabalhamos em João capítulo 21 para Lucas 5 é que, na primeira vez, as redes se romperam de tantos peixes que eram. E ali não é colocado o número de peixes, né? E aí Pedro começa uma trajetória de muita fé, de muita dedicação, né? Aquilo que ele acreditava que estaria dando para ele um sentido de propósito. Então, a gente vê um Pedro que começa a participar do círculo mais íntimo de Jesus, um Pedro que está lá quando Jesus vai, antes dos seus momentos de se crucificar. A gente vê um Pedro que corta a orelha de um soldado, para que o soldado não levasse Jesus. A gente vê o Pedro que vai lá e diz que ele era o Cristo, né? Numa passagem lá onde Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Né? E a gente vê um Pedro falando isso tudo, a gente vê um Pedro muito apaixonado pelo propósito que ele havia ganhado. E aí acontece, né, a morte de Jesus, e os discípulos ali naquele momento começam a se sentir abandonados, sozinhos, e a gente entra aonde eu comecei a nossa reflexão. Aonde Pedro estava, depois que Jesus morreu. Porque ele não tinha ainda tido contato com os últimos minutos de Jesus aqui na Terra, antes de ressuscitar. E aí começa a pergunta: aonde está Pedro? E Pedro havia voltado para o lugar aonde Jesus havia o recrutado na primeira vez. Só que ele volta desmotivado, ele volta triste, ele volta se sentindo frustrado, porque os planos, os propósitos dele, naquele momento, não tinham dado certo. Ele volta ferido, porque mesmo que ele tenha declarado que ele nunca ia trair aquilo que Jesus havia falado, ele foi aquele que também negou Jesus 3 vezes. Então, ele carregava um sentimento de culpa, de frustração, de vergonha, e aquele sentimento de: eu fiz tudo, eu abandonei minha vida 3 anos para seguir um chamado, e agora? Eu tenho uma dúvida nisso aí. Você falou que ele nega Jesus 3 vezes. Em que momento que ele nega Jesus 3 vezes? Quando Jesus pergunta se você me ama, ou quando os soldados apontam para ele e dizem, ele também faz parte. Sim. E ele diz por 3 vezes que não. Qual foi o momento? Foi nesse momento. Quando Jesus é levado preso, a Bíblia fala que Pedro ele sai seguindo para ver o que ia acontecer. E aí Jesus está num lugar lá sendo interrogado, e Pedro senta numa roda, perto, eu acredito, né, para saber o que estava acontecendo. E as pessoas veem Pedro e perguntam. Isso Jesus já tinha falado, que Pedro ia negar ele 3 vezes. Ele falou assim: Jesus, eu nunca vou te negar. Numa conversa íntima que ele teve com os discípulos antes dele ser preso. E aí, nesse momento, lá na roda, a gente fala até lá que tem uma fogueirinha, e as pessoas perguntam: você não é discípulo dele? Eu vi você andando com ele, você estava lá andando com ele. Aí ele diz que não. E ele diz que não. E aí ele vai para ele fica mais um pouco, uma outra pessoa pergunta para ele: não, mas você é. E ele fala: não, eu não sou, nunca vi esse homem, não sei quem é esse homem. E aí, por uma 3ª vez, mais alguém interroga ele. Nesse momento, o galo canta. A gente tem até aquela expressão que o galo cantou 3 vezes. Vem daí. Vem daí. E aí, ele percebe, quando o galo canta 3 vezes, ele se lembra de que Jesus havia falado isso, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia negar. E aí, quando Jesus pergunta isso para ele, lá em Lucas 21, não foi no sentido da reflexão que nós trouxemos, mas essas 3 perguntas de Jesus para ele também falam da cura que Jesus queria efetuar nele por ele ter negado Jesus 3 vezes. Então, cada pergunta de Jesus é um processo de cura na vida dele, né? Então, a gente cai lá em João capítulo 21, onde a gente vê ele voltando para aquele momento de frustração, e ele precisando do seu sustento, porque o ganha-pão de Pedro, antes de tudo, era, né, pescar, era o ofício dele. E aí ele vai lá para o barco, leva mais 3, que eram discípulos de Jesus,
estão lá no barco, passam a noite inteira pescando e não pescam nada. Não pescam nada. E aí Jesus vai lá na beira da praia e pergunta, vocês pescaram alguma coisa? E é quando a gente começa a reflexão. Não pescamos nada. E aí ele fala assim, então, vocês têm que lançar a rede para o lado direito. É onde você me pergunta, e por que para o lado direito? Porque a primeira lembrança que Pedro tinha de Jesus, quando Jesus chamou ele lá atrás, perfeito, foi também jogar a rede para o lado direito. Então, naquele momento ali, a memória dele é ativada do momento onde ele foi chamado para esse propósito. E que ele havia largado o propósito dele. O chamado dele, a paixão dele, a fé dele, né, a esperança dele. E por isso a gente começou a falar dos Pedros. Os Pedros que abandonaram a fé, a esperança, os Pedros que não acreditam mais que podem sonhar, os Pedros que em algum momento foram traídos, os Pedros que se decepcionaram, os Pedros que traíram e se sentem tão culpados por terem traído, por ter frustrado alguém ou se frustrado em alguma situação. E a gente começa a perguntar onde estão esses Pedros, né? E a importância que a gente tem de entender que existem movimentos que nós precisamos fazer através desses Pedros, porque Pedro tinha um papel muito importante na história do cristianismo. Pedro foi o fundador da igreja. E Jesus, ele libera essa tarefa para Pedro, porque lá em João 21 ele fala assim, Pedro, você é Pedro Rocha, né? E sobre você a minha igreja vai começar a acontecer. Existia esse depósito, esse legado sobre a vida de Pedro. E Jesus vai atrás dele para lembrar que, por mais que Pedro tivesse desistido, os planos e os propósitos de Deus para a vida de Pedro não iriam desistir, por mais que ele se sentisse fraco, por mais que ele tivesse perdido a fé, abandonado a esperança, por mais que ele tivesse pisado na bola, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente começa a trabalhar essa conversa que Jesus tem com eles ali, quando Jesus vai lá atrás dele. Não foi Pedro que foi buscar onde Jesus estava, Jesus vai lá na praia atrás dele. E a gente começa a dissertar sobre a importância da gente buscar os Pedros do nosso tempo, que estão assim como Pedro estava. É o que eu ia falar, é o que eu ia te perguntar agora. Então, para nós, hoje, no nosso tempo, na vida que a gente tem hoje, os Pedros estão aí. Os Pedros estão aí. E a gente vai continuar falando disso, que os Pedros estão aí. Quem são os Pedros, né? Pode ser qualquer um da gente, pode estar ao nosso lado. E nesse final de semana, ele esteve do meu lado. Um Pedro esteve do meu lado. E eu não vi. Esse foi o meu grande erro, né? Eu não vi. Bom, o pessoal está participando com a gente. Israel, pessoal lá de Água Quente, Israel, eu entro nesse assunto, eu te prometo, amanhã. Hoje não tem como eu entrar nesse assunto. Israel, lá de Água Quente. Amanhã a gente fala disso, tá? Eu estou indo para o comercial, lembrando que lá no alto tem a pizzaria Mandacaru. Mandacaru, pizzaria com esse frio que está fazendo, com aquele forno a lenha na pizzaria Mandacaru, fica tudo muito quentinho. E você, além de ter a cerveja e o chopp Viva la Vida, você também tem um vinho maravilhoso lá na pizzaria Mandacaru. Mandacaru, próximo à Feirinha do Alto, bem próximo à Feirinha do Alto. Entrou à direita, 100 metros, Mandacaru. Voltamos já.